Você trabalha como social media ou está criando conteúdo para o seu próprio perfil e está meio complicada a organização do material, das ideias. Uma hora você anota na agenda, outra hora você coloca no bloco de notas do celular, outra hora você manda no WhatsApp para você mesmo e no fim do dia você não sabe onde que você anotou a bendita da ideia de conteúdo. Hoje eu vou compartilhar contigo a ferramenta que eu uso para organizar os conteúdos dos meus clientes, mas isso não quer dizer que você aí não possa usar para controlar, né, para organizar os seus próprios conteúdos, tá? Então eu vou te mostrar agora qual que é essa ferramenta. Bora? Então, gente, esse aqui, ó, é o Trello, tá? Vocês estão vendo aí um Trello modelo que eu tenho. Sempre quando eu recebo um cliente novo, eu copio, né, esse quadro para o cliente que eu vou receber. E o Trello, ele é uma ferramenta de gestão de tarefas. Então tem várias funcionalidades aqui dentro que você consegue utilizar para otimizar ali as suas atividades, né, facilitar o seu dia a dia, tá? Ele é composto de listas, então cada uma dessas daqui que vocês estão vendo são listas, né? Então, e dentro das listas você cria os cartões, tá? Então você tá vendo ali, adicionar um cartão. Cada cartãozinho desse, você pode colocar várias coisas ali dentro. Você pode anexar imagens, arquivos, links, fazer comentários. Existem várias funcionalidades aqui dentro que você pode utilizar. Obviamente que você tem que testar ele aí, né, no seu dia a dia para ver como que ele vai melhor se adequar para a tua criação de conteúdo, que às vezes cada um tem o seu jeitinho de trabalhar, né? Mas eu gosto muito do Trello, particularmente, e é a que eu melhor me adaptei na minha rotina, né, trabalhando como social media. Então vamos lá, vou passar rapidamente pelas listas para vocês entenderem a dinâmica. Um parênteses que eu preciso abrir aqui é que se você está criando conteúdo para o seu próprio perfil, muitas dessas listas não vão fazer sentido para você. Porque hoje eu estou partindo do ponto, né, que você é um social media, que você trabalha aqui, assim como eu, atendendo o cliente. Se você cria para você mesmo, por exemplo, a primeira lista ali, que é o onboarding, né, que são as diretrizes de trabalho, que é como eu explico para o cliente como é que vai funcionar a nossa dinâmica. Você não precisa porque você vai criar conteúdo para você mesmo. Então, algumas listas não faz sentido você ter, tá? Então, é só pra gente colocar aqui os pingos nos is, alinhar as expectativas, beleza? Então, a primeira lista aqui é exatamente isso que eu falei para vocês. O cliente, ele entra aqui, daí ele vai lendo, né, cada uma aqui dos quadros, dos cartões, vai entendendo como é que vai funcionar, o que eu vou estar fazendo nas próximas semanas, como é que eu vou estar trabalhando na estratégia dele, o que eu vou estar fazendo, sabe? Então ele fica, digamos assim, orientado aqui. Ele fica sabendo os nossos prazos, como é que é o processo de aprovação, o que ele tem que fazer dentro do Trello. Por exemplo, aqui nos nossos prazos, eu coloco roteiro e gravação, design, edição de vídeo. Eu explico para ele como é que ele aprova isso. Então, você entra dentro do cartãozinho ali, daí você vai colocar aprovado ou você vai colocar a sua sugestão de alteração. Depois eu vou mostrar um quadro para vocês preenchido de um cliente real meu. Aí você vai entender isso com mais facilidade, tá? Então esse primeiro quadro, essa primeira lista aqui, né, basicamente dando para o cliente informações essenciais para o nosso trabalho, como é que ele vai funcionar, tá? Na lista de brand boarding, que é essa daqui, é uma lista de quadro, é um quadro da marca, né? Então aqui tem os pontos principais ali do cliente. Então eu trago a história dele, eu vou trazer a persona, qual vai ser a estratégia que a gente vai trabalhar, o seu tom de voz, quais serão os tipos de conteúdo. Então aqui é onde a gente, digamos assim, cria basicamente a estratégia do cliente. Hoje eu tenho uma maneira de trabalhar que esses itens ali, né, linha editorial, história, persona, enfim, tudo isso eu acabo colocando dentro de um docs, né? Então eu não coloco assim picado, mas eu deixo tudo aqui de uma maneira mais junta, né, mais unida. Então, por exemplo, esse aqui foi um cliente que eu criei recentemente. Perceba que todos aqueles itens ali, né, tem a questão dos produtos, o público, análise de concorrentes, enfim. Então eu coloco tudo isso num docs. E esse docs é um material que eu vou estar sempre ali olhando, né, lendo de novo, revendo as estratégias que eu desenhei, enfim. Mas são todos esses itens aqui, né, só que tá dentro de um docs ali mais unificado. Aí aqui na terceira lista já é uma questão que a gente traz as redes sociais do cliente, né? Então, o Instagram, se ele tiver um YouTube, você cria lista para o YouTube, para o TikTok, você vai criando listas para cada rede social. Para você ter o quê? Como é que está a casa do cliente hoje? O que a gente fala por casa, né? O perfil dele. Então aqui dentro eu coloco
a questão do print do perfil hoje, né? O antes e o depois, como é que vai ficar essa bio, quais são as sugestões de bio. Depois eu mostro para vocês um preenchido para vocês entenderem. Aí aqui a gente tem materiais, né? Às vezes um cliente te manda ali um link de drive, né? Com fotos, com arquivos, documentos importantes para a sua criação de conteúdo e você coloca nessa lista. Aqui na lista de estratégias é uma lista que eu deixei aqui, mas hoje eu já não uso ela, porque como eu disse, né, ela fica dentro desse docs aqui, então fica meio que tudo ali dentro. Nessa lista seguinte aqui de banco de ideias, veja que tá ali, ó, para equipe e cliente, ou seja, é uma lista que tanto a equipe, né, eu, social media e as pessoas que trabalham comigo, quanto o cliente podem, né, acessar e colocar cartões ali. Porque às vezes o cliente tem uma ideia lá de algum conteúdo, ele vem aqui, cria um cartão sobre reforma tributária, sei lá, que é um cliente que eu tenho de contabilidade, né? Aí ele adiciona o cartão, ele vem aqui, ele detalha o que ele quiser, ele coloca um link de uma matéria, ele escreve o que ele quer que eu faça. Então é aqui que a gente centraliza as nossas ideias que surgem do nada, né? Às vezes, aquela ideia que você anota num caderno, que você coloca no bloco de notas, você coloca tudo aqui. Então você sempre está munido com várias ideias de conteúdo para serem desenvolvidas, sabe? Depois dessa questão do banco de ideias, a gente começa a entrar em algumas fases, né, da criação de conteúdo. Então se você tem isso daqui, gente, lembrando que é para quando, né, para situações que você trabalha com mais pessoas, né? Então, ó, você tem um designer, você tem um editor de vídeo, você tem alguém que faça a sua copy, enfim, você tem uma equipe trabalhando com você. Isso daqui pode ficar bem mais enxuto se você trabalhar sozinho, né, como social media, se você fazer a copy, se você editar, se você fazer toda a parte de designer, então não precisa ter todas essas listas. Isso daqui é mais porque eu tenho clientes, né, que eu trabalho em parceria com outros profissionais, então eu trouxe a maneira que é trabalhando com um time, né, mas se você trabalhar sozinho, você vai ter uma lista de copy, você vai ter uma lista de designer e uma lista de aprovação do cliente, né? Então você não vai ter tantas listas como tem aqui. Porque como que é nesse processo, né? Então a gente primeiro cria copy, cria a parte textual do conteúdo. Aí, perceba que tá aqui, ó, para equipe. Então a gente deixa o para equipe tudo junto ali. E daí a gente deixa aqui para o cliente tudo junto também. Separa, né? A equipe do cliente. Então a gente tem a copy aqui, que é a parte textual, fase 1. Depois que você fez a copy, você vai pegar esse conteúdo e jogar para cá, para o cliente aprovar. O cliente aprovou a copy, esse conteúdo volta para o time fazer o designer. O designer finalizou, aí volta para o cliente aprovar. Então é um vai e vem do conteúdo. Vai para a equipe, vai para o cliente, vai para a equipe, vai para o cliente. O cliente aprovou o conteúdo, aprovou a cópia, aprovou a edição, aprovou tudo. Vem aqui por aprovado para publicar. Então as listas, elas ajudam a organizar o estágio do conteúdo, em que momento ele está. Ele já foi aprovado o texto, já foi aprovado o design, já foi aprovada a edição. Tem correção do texto, volta para a copy. Tem correção do designer, volta para a lista do designer. Então, dependendo do que acontecer com cada conteúdo, ele vai caminhando aqui nas listas. Mas isso daqui é para quem está trabalhando com mais pessoas, tá? Normalmente, quando a gente trabalha sozinho, a gente acaba fazendo o designer junto com a copy, né? Então você não tem uma fase de copy, você não tem uma fase só do texto. Você já cria o designer junto com a parte escrita. Então você já manda para o cliente aprovar tudo junto. Acredito que eu, quando trabalhava, né, que eu não trabalhava dessa maneira de ter a copy primeiro, eu sempre fazia tudo junto, né? Então talvez você que esteja aí como social media começando, enfim, também faça dessa maneira. Então acaba que fica um pouco mais enxuto essas listas, você não tem tanta lista assim para estar trabalhando, né? Porque aparentemente parece muita coisa, mas facilita ali no dia a dia, principalmente quando você está trabalhando com mais pessoas, né? Aí nós temos aqui a lista para gravar. Então esse aqui é uma lista específica, né, quando você vai ter captação externa no cliente. Então se você cria conteúdo para o seu próprio perfil, você tem que entender quais listas faz sentido para você. Talvez você não faça sentido ter uma lista de copy, né? Porque você faz tudo junto ali, como eu disse, você faz o designer e a parte textual tudo na mesma hora. Então não faz sentido ter uma lista de copy, sabe? Não faz essas questões de aprovação aqui, são listas que você não precisa, porque você mesmo aprova. Então, é entender qual que é a sua necessidade dentro dos estágios da criação do conteúdo, tá? Nós temos aqui os dias da semana, né? Então, você consegue vir aqui e deixar certinho os conteúdos de acordo com o dia da semana.
Aí você agenda eles, né? Você vai agendar e vai colocar aqui no publicado. Então, basicamente, essa é a sistemática para um profissional de social media, né? Que eu trabalho com isso, para organizar os conteúdos dos seus clientes. Como que isso funciona num cliente real? Vou mostrar aqui pra vocês. Já falo pra não se assustarem, porque às vezes parece muita coisa, né? Muito, meu Deus, que bagunça. Não é. Você, no dia a dia, você vê como facilita ter essa estrutura, assim, pra entender onde é que tá cada conteúdo, né? Então, esse aqui é um cliente de contabilidade que eu atendo, já tá comigo há mais de um ano. Perceba que, nesse caso aqui desse cliente, quando eu te mostrei esse quadro, o cliente, ele tá lá no final, né? Só que por que eu joguei pra cá no início, né? O cliente real mesmo, o cliente que já tá trabalhando comigo. Porque isso aqui facilita no dia a dia do cliente, né? Então, quando ele pega o celular, porque o Trello é muito bom também no celular, o aplicativo do Trello é muito bom para usar, né, no dispositivo ali. Quando o cliente pega esse celular, ele tem que ficar fazendo assim, ó, para até chegar na lista que ele quer lá no final, né? Então, isso daqui no computador é rapidinho, né, para você fazer o movimento. Só que no celular você tem que ir passando lista por lista, sabe? Então, um tempinho que você perde ali. Uma maneira que eu encontrei para facilitar para o cliente foi colocar as listas no começo. Então, ele entrou no Trello, já aparece ali o que ele precisa fazer. Então, aqui, ó, no copy, né, perceba que tem alguns conteúdos aqui na lista de copy. A cliente entra em cada uma dessas listas aqui, ela vai ver toda a parte escrita do conteúdo, tá? Vai ler tudo, vai vir aqui, ó, vai escrever um comentário. Como, por exemplo, esse aqui que ela já fez, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui. Ela já veio aqui, ó, aprovado. Veio aqui, escreveu aprovado. Esse primeiro aprovado é para copy, só para a parte textual. O segundo aprovado é para o designer, tá? Então são duas aprovações em momentos diferentes. Perceba que são dias diferentes, tá? Então, às vezes tem algum comentário, né? Alguma coisa. Aqui perceba que ela comentou assim, ó, não tem o link do vídeo. Eu mandei para ela aprovar, esqueci de colocar o link do vídeo. Então, ela veio aqui e comentou, tá? Então, assim, como é que eu faço, né, no dia a dia? Eu venho aqui e faço a copy. O cliente valida, né? Enfim, beleza. Aí eu mando, dependendo, se for para o designer, esse conteúdo aqui, ele vem aqui para essa etapa aqui, ó. Designer, para designer. Aí o designer vai vir aqui, vai entrar, né? Vai ver ali os cards, tudo certinho. Vai criar o designer e vai vir aqui e colocar nessa pasta, né? Então, pegar um conteúdo que está pronto aqui só para vocês verem. Esse aqui, ó. O designer, ele foi lá, né? Eu mandei para ele. Aí ele vem aqui, coloca na pasta do Drive. O designer tá aqui prontinho. O cliente entra, valida e aprova. Depois de aprovado, aí a gente vai para a fase de postagem, né? De agendamento. Então, assim, facilita muito essa rotina. Porque por mais que pareça cheio de coisa, você colocou uma lista de copy, o cliente validou, você manda pro designer. Ah, Juliana, se for edição de vídeo. No caso de edição de vídeo desse cliente, sou eu que faço, né? Então, eu tenho aqui a lista aqui para a edição de vídeo, tá vendo? Então, tem alguns vídeos aqui para ser feitos. Esse cliente eu gravei semana passada, eu ainda não organizei os conteúdos aqui, mas todos esses daqui já foram gravados, né? Então, isso aqui tudo a gente vai editar. Então, daí eu edito o material, coloco no Drive, aí o cliente vem aqui no Drive, né? Clica ali, e daí tem lá o bruto, o editado. Ele vai vir aqui, vai assistir e vai validar ou colocar os seus comentários. Então, é sempre essa dinâmica. Conteúdo no Drive, cliente acessa, aprova ou comenta alguma alteração. Se tem alteração, volta, né, para a etapa, se for para o design ou edição de vídeo. Se o cliente aprovar, a gente manda para a etapa daí de postagem, né? Já deixa certinho na data, já programa. Então, assim, eu gosto muito do Trello, muito mesmo. Aí daqui, ó, dessa etapa para cá, eu sempre falo que esse início aqui, né, é do cliente. Então, isso aqui, o cliente ele só olha para isso daqui, ó, só para essas 4 listas aqui, né? Só essas 4 listas ele olha. O restante é o profissional daí de social media, né? Tudo isso daqui para trás, do onboarding para trás, o cliente não é do interesse dele. Esse monte de coisa, esse monte de cartão, não é do interesse dele isso. O que interessa para ele é isso aqui. Então a gente tem que facilitar para o cliente visualmente, porque às vezes fica cheio de coisa, né? Então, dessa maneira aqui fica muito mais fácil de controlar.
E você pode estar se perguntando, nossa, mas o que é esse monte de colorido aí, Juliana, que você tá nesses cartões, enfim. Isso aqui, gente, é toda a minha estratégia pro conteúdo, tá? Então, todo o conteúdo que eu vou criar, eu tenho uma definição, se vai ser topo, meio ou fundo de funil, qual que vai ser o formato, vai ser estático, vai ser carrossel, vai ser Reels, qual que vai ser o objetivo desse conteúdo, é gerar autoridade, é dar alguma informação, ensinar algo, vai ser um conteúdo de relacionamento para aproximar, para conectar, é um conteúdo para quebrar objeção, qual que é o objetivo desse conteúdo? E também tenho a linha editorial, né? Então, aqui no caso, eu vou entrar aqui só para vocês verem, no caso desse cliente, eu vou mostrar aqui, são várias etiquetas, né? Isso daqui são as etiquetas, tem várias linhas editoriais, né? Deixa eu abrir tudo aqui só para vocês olharem. Então, a gente tem a rede social, porque esse cliente eu trabalho tanto Instagram quanto YouTube, né? Então, tem a rede social, o objetivo aqui, né? Se é topo, meio ou fundo de funil, se é atrair, se é dar uma nutrida no cliente, se é aproximar ele, ou se é para vender, né? Se é para converter aqui, que é fundo de funil. Aí aqui, trazer autoridade, ser um conteúdo que informa algo, ou quebrar objeções, trazer conexão com o cliente. Essas linhas editoriais aqui são só para o YouTube, tá? E daí aqui tem o formato e as linhas editoriais para o Instagram. Nossa, mas quanta linha editorial, meu Deus! Calma, é porque esse cliente, como é contabilidade, são sazonais, né? São períodos. Ah, tem um momento do imposto de renda, agora a gente está na parte da reforma tributária. Então, são várias linhas editoriais de acordo com o que está acontecendo na realidade do cliente, né? Então, por isso que tem tanta coisa aqui, mas eu não crio conteúdos para todas essas linhas editoriais todo mês, né? Não é isso, tá? Então, assim, gente, é dessa maneira aqui que eu organizo, né, para os meus clientes. Lembrando, se você cria para você, isso daqui fica muito mais enxuto, tá? Você vai ter uma lista ali de banco de ideias, uma lista de criação mesmo, né, do seu material pronto. Enfim, é bem mais enxuto quando você cria para você mesmo. Mas se você tiver um lugar pronto, né, um lugar específico para você organizar os seus conteúdos, fica muito mais fácil o seu dia a dia, né, de manter essa constância ali e não ficar tão louco, né, criando os seus conteúdos aí no seu perfil. Bom, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. O Trello, ele é ótimo, eu gosto muito, já trabalho com ele há um bom tempo, nunca me decepcionou assim, sempre consegui me organizar bem com os cartões, com as listas, enfim. Então eu sugiro para você aí que está procurando alguma coisa, né, alguma ferramenta para te ajudar nesse processo, testa o Trello. Às vezes você se encontra nele e vai testando mesmo, vai clicando, sabe? Clica ali no cartão, adiciona um link, faz uma descrição, coloca uma etiqueta, vai trabalhando ali, porque isso daqui é criar a rotina, é criar o hábito de trabalhar com essa ferramenta. No início ali você pode se bater, mas no dia a dia vai ficando fácil, vai ficando mais fluido, sabe? Se esse vídeo te ajudou, eu peço por favor que deixe o like, porque ajuda muito aqui no meu canal. Tô trazendo conteúdos toda semana pra vocês. E dá um trabalhão, gente, dá um trabalhão criar conteúdo aqui pro YouTube. Qualquer like ajuda muito a gente. E se você quer receber mais conteúdo sobre isso, né, redes sociais, Instagram, edição de vídeos, que eu tenho muito conteúdo aqui sobre edição de vídeo, se inscreve aqui no canal pra você não perder nada. É isso, beijos e até o próximo vídeo.